Para quem não sabe, eu passei por um processo de emagrecimento onde eu perdi 16 quilos. E uma das minhas maiores dificuldades foi limpar o meu paladar, porque eu estava acostumada a consumir alimentos muito ricos em gordura, muito ricos em açúcar, muito carboidrato na minha alimentação. Então a gente fala que a gente tem um paladar de criança, um paladar mais seletivo, né? Onde a gente quer comer somente determinados alimentos. Por quê? Porque você se acostumou daquele jeito. Então como que eu consegui readaptar o meu paladar e hoje eu não consumo mais açúcar, não coloco mais açúcar no meu café, no meu suco, diminuir a quantidade de sal na minha comida. Hoje a minha alimentação é comida de verdade. Não tem tantos industrializados assim na minha rotina alimentar. Então, o primeiro passo que eu dei foi colocar isso na minha cabeça, de que tudo que eu estava colocando dentro do meu corpo era como estava refletindo para fora. Então, se eu estava acima do peso, se aquele alimento estava me engordando, uma que eu estava comendo em excesso, outra que aquilo não estava fazendo bem para mim, porque o açúcar, ele é altamente inflamatório para o nosso corpo, assim como outros alimentos industrializados também são. Então, uma das primeiras coisas que eu comecei fazendo foi reduzir o açúcar da minha alimentação. Então, naquele cafezinho, eu colocava menos açúcar, naquele suco, que às vezes é da própria fruta, que já é doce, eu também colocava menos açúcar, e isso eu fui tirando aos poucos, e já deu uma diferença gritante no meu paladar, porque hoje em dia, quando eu vou consumir alimentos que são ricos em açúcar, que tem esses açúcar adicional, para mim fica muito difícil de consumir, porque o paladar não está mais adaptado a isso. Tem retenção de líquido, a quantidade de sal no alimento faz muita diferença, tanto retenção de líquido quanto pressão alta. A gente precisa diminuir a quantidade de sódio nos nossos alimentos, porque isso faz com que diminua a nossa retenção. E isso eu senti também quando eu comecei a reduzir o sal da minha comida. Antes eu colocava sal na salada, coisa que não precisa. Hoje em dia eu tempero somente com limão, então já não uso mais o sal adicional na minha comida. Frituras, esse era um grande problema para mim, porque eu consumia muitos alimentos fritos. E coisa que me ajudou muito foi fazer esses alimentos sem o uso do óleo, né? Sem fritar na gordura de imersão. Então, aquelas máquinas que não utilizam óleo, que fazem a fritura para você sem o óleo, isso foi fundamental para mim, que gosto de um alimento que aparenta estar frito. E hoje em dia eu consumo muito menos óleo. Então, a minha alimentação não tem gordura, na minha comida não tem óleo de nenhum tipo, não tem, diminuir a quantidade de sal, diminuir a quantidade de açúcar, e isso fez eu emagrecer, e isso mudou o meu paladar. Então, não tenha mais paladar de criança. Troque esse paladar, tenha um paladar mais de adulto, né? Onde você você vai lá e experimenta outros alimentos para você poder colocar aquilo na sua rotina alimentar, onde você consiga sentir mais o sabor daquele alimento. Muitas pessoas falam assim: ah, eu não vou conseguir tomar café sem açúcar. Consegue sim, você consegue. Na verdade, você consegue o que você quer. Se você ficar reforçando para você que você não consegue, que você não vai conseguir comer determinado alimento, que você não vai conseguir tomar café sem açúcar, que você não vai conseguir parar de comer doce, você tá certa, você não vai conseguir. Então vamos reformular o seu pensamento também. Coloque comida de verdade nas suas refeições, no seu dia a dia, no seu café da manhã, consuma frutas, no seu almoço, consuma frutas também, sabe? A fruta é fundamental. Às vezes você substitui uma fruta que tem o doce dela por um doce rico em açúcar, rico em carboidrato, sendo que uma fruta poderia te satisfazer muito bem. Então, vamos fazer escolhas inteligentes. Foi isso que eu fiz. Foram trocas inteligentes. Em momento algum eu passei fome, mas eu fiz trocas inteligentes. E isso fez com que eu conseguisse perder os meus 16 quilos e também reformular os meus hábitos, reformular o meu paladar.